Ele me fez viver quando o pecado ainda me prendia. Ele me deu liberdade, me trouxe alegria. Rico em misericórdia, com grande amor me amou, com seu filho me ressuscitou. Ele nunca me abandonou. Boa noite, quero dar início à nossa live do meio da semana. Nós temos abordado os 10 princípios do DNA da nossa igreja e tem sido uma bênção, tem sido muito bom conhecer, estudar e cada vez mais aprender sobre a nossa igreja, sobre o DNA, o que tem influenciado, o que faz parte da fundação da estrutura da nossa igreja. No dia de hoje nós queremos falar sobre o princípio da inovação. Só que antes disso eu quero fazer um convite muito especial para você. Se de repente você ainda não assistiu os outros princípios que foram falados nas semanas anteriores, eu te convido a, nas redes sociais da nossa igreja, estar pesquisando e assistindo esses outros princípios que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e a sua família. Então, já foi falado aqui sobre o princípio da generosidade, do trabalho, princípio da prosperidade, do avivamento e hoje falaremos sobre o princípio da inovação. Eu tenho aqui, junto comigo nessa noite, 2 pastores abençoados. O primeiro pastor que eu quero chamar para dar uma boa noite, para saudar aí você, Pastor Júlio. Boa noite, Pastor Júlio. Oi, Zaqueu, é um privilégio estar aqui, a gente do Noroeste Paraná, como família Shalom, e poder compartilhar dessa live tão gostosa. Quero te cumprimentar os nossos irmãos que estão ouvindo essa live, né, que vão ouvir ainda, que cada um possa receber um pouquinho. Hoje a gente vai falar de um assunto tão legal, um tema tão bacana, então é um privilégio estar aqui com vocês, e uma grande alegria estar compartilhando com você e com esse outro pastor que vai aparecer aí agora. Então tá, pastor ADG Mauro, que é o pastor da Shalom de Porto Velho, tem abençoado muito, muito essa terra. Boa noite, pastor ADG Mauro. Boa noite Zaqueu, boa noite pastor Júlio, que honra podermos estar juntos, né, nessa proposta de trazer os princípios e valores da Shalom e poder contribuir, poder estar falando a tantas pessoas e ao mesmo tempo que falando, aprendendo junto, porque é tudo novo para todos nós. É verdade, é verdade. Queridos, você que está assistindo, eu sei que você tem uma oportunidade nessa noite de abençoar mais pessoas. Então eu quero convidar você a compartilhar essa live com as pessoas que você ama, porque eu sei que de alguma forma nós podemos alcançar ela através da sua vida. Então você pode entrar, compartilhar ela nas suas redes sociais e com certeza nós iremos alcançar pessoas e abençoar a vida delas por causa dessa sua iniciativa. Então, nesse momento, o nosso tema que será abordado será inovação. E inovação mexe muito comigo, porque mexe na nossa capacidade de criar, inventar coisas, ou para mim, que é o mais importante, é fazer a mesma coisa de forma diferente. E dessa forma, esses tempos eu conversando com o pastor Odilon, foi muito legal porque ele disse que simplesmente a gente trocar um palco de lugar de uma igreja pode ser um gesto de inovação. Porque eu não sei quanto a você, pastor ADG Mauro, mas muitas vezes foi nos empurrado uma ideia que é preciso ter dinheiro ou tecnologia para ser inovador. Mas, na verdade, a gente consegue inovar de outras formas, né, pastor? É verdade, né? É um desafio grande porque veio também esse tempo de pandemia, onde fomos empurrados também
para a tecnologia, para a internet, né? Mas tem vários processos que podemos fazer e cumprir que são anteriores a isso, que é essa dinâmica de tentar fazer algo diferente e mudar os paradigmas, que a gente está acostumado sempre a fazer do mesmo jeito. Chega na igreja, por exemplo, você senta no mesmo lugar, você vai para o trabalho ou para casa, você segue sempre o mesmo caminho. Uma coisa que eu aprendi bem cedo, até para estimular a inovação na minha própria vida, é tentar mudar rotinas, né, diariamente. Então, se eu vou para casa, eu vou por um caminho diferente. E muitas vezes até seguindo a direção do Espírito mesmo, e já abençoo uma outra pessoa no caminho que não estava previsto, porque Deus, ele trabalha assim também, novidade de vida, né? Você estava até falando sobre os próprios milagres de Jesus, né? De forma diversificada. Então, isso é bem interessante no processo da inovação. Inovar, a gente precisa inovar sempre, né? Não é só no reino, mas os empreendedores que estão nos assistindo precisam aprender a inovar. Na família nós precisamos inovar. Não é, Pastor Júlio? Nós precisamos inovar o tempo todo. Zaqueu, a gente estava conversando, eu gosto muito de ouvir o Mauro, o Mauro é tão metódico no jeito dele, mas eu amo esse jeito do Mauro, né? O queridão. Mas enquanto o Mauro estava falando, eu estava pensando, porque inovação, ele falou assim, não tem nada a ver com dinheiro, né? E realmente não tem. E eu fiquei pensando, alguém que inovou sem dinheiro. Aí em Curitiba, tinha um pipoqueiro que ficou conhecido como o pipoqueiro mais famoso do Brasil, porque ele inovou na pipoca dele. Então ele colocou lá um bacon diferente, colocou alguma coisa diferente na sua pipoca. É interessante entender que a inovação, existem igrejas que estão preparadas para viver na década de 80. Uhum. Existem pessoas que estão preparadas para viver na década anterior, e o mundo corre demais. A gente precisa entender alguns conceitos de inovação para a gente não ficar para trás. É que a igreja mudou, o ser humano mudou, o adolescente mudou, o jovem mudou, e a gente precisa mudar também. E isso não quer dizer perder princípios, né? Então, eu penso que inovar, a capacidade de inovação foi algo que Deus nos deu. É algo, os milagres de Jesus cada vez mostrou mais inovação. Os milagres dele era quando Jesus, ele cospe na terra e pega aquela terra e passa no rosto do cego para curar o cego. Não era um procedimento, aquilo foi inovador na época, né? Então Jesus tinha os seus princípios de inovação, e a gente precisa ter esses princípios dia após dia também. Eu acho interessante porque Jesus sempre nos ensina, e nos detalhes, né? Em algumas coisinhas que ele ia fazendo. Por exemplo, às vezes nós, como o pastor ADG Mauro estava comentando sobre o caminho, né? Às vezes a gente vai para o mesmo lugar, sempre pelo mesmo caminho, porque já está de costume. E Jesus, assim, inovou quando curou no sábado, por exemplo. Alguma coisa mudou naquele momento. Pensa só. Então Jesus nos ensina muito, que muitas vezes nós estamos pensando dentro daquele quadradinho, indo sempre pelo mesmo caminho, pelos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas e perdendo algumas oportunidades de fazer diferente, de inovar. Zaqueu, eu penso assim, toda vez que a gente cria uma inovação, sempre vai ter a oposição. Exato. Então, assim, e dentro da igreja vai ser do mesmo jeito. Quando Jesus inovou curando no sábado, se levantou a oposição contra ele. Né? Então, assim, toda vez que você vai mudar alguma coisa na tua igreja, ou na tua casa, ou seja onde for, vai ter uma oposição. Eu lembro, a gente não tem prédio próprio, então a gente alugou alguns prédios. E a gente hoje nós estamos num prédio que a gente já tinha alugado ele uma outra oportunidade, saímos dele, voltamos para ele. Quando a gente foi voltar para ele, ninguém queria voltar. E uma das coisas que eu falei, gente, nós vamos transformar aquele prédio, vai ser outra cara, vai ser mais bonito e tal. Mas sempre tem a oposição. Então, quando você tem uma ideia de inovação, você tem que estar fundamentado para essa ideia de inovação, sempre fundamentado. Porque vai vir a oposição e você precisa estar preparado para esse combate, entre aspas, mas para esse combate
entre aquilo que é o conservador e aquilo que é o inovador. E até viu, Júlio, aqui eu achei interessante que também a gente tem que enfrentar nós mesmos, né? Porque muitas vezes a resistência está em nós, né? Eu me lembro que conversando em algumas conversas com o próprio pastor Odilon e alguns outros pastores, aprendendo com a inovação, aí a gente fica com aquele questionamento, mas para que isso? Mudar uma cor vai fazer diferença? Mudar um procedimento, um móvel, né? Um detalhe, um tempo de culto, né? Mas tudo isso para a linguagem desses dias e desse tempo faz diferença, né? E principalmente na internet também já é um outro modelo, um outro formato, então tudo isso vai quebrando resistências em nós. E aí foi quando eu me dispus a realmente dizer assim, olha, até para o Senhor mesmo, quebra o que tem que quebrar, para que a minha resistência não resista ao que o Senhor quer fazer nesse tempo, né, de inovação tão necessário. É verdade. Jesus, ele fazia coisas diferentes dentro do contexto que ele estava, né? E eu fiquei pensando agora sobre a capacidade, a nossa capacidade de criar. Que nós não precisamos ser os donos de todas as boas ideias, né? E eu acho que quando a gente vai inovar, nós não precisamos, como é que eu posso dizer, ter a ideia ali inovadora. Às vezes a boa ideia vem de parte da nossa equipe, de alguns amigos, ou até na conversa com pessoas. E isso é tão importante, tão legal, porque de onde menos esperamos vem esse momento, vamos dizer assim, de inovação. E, queridos, é tão legal pensar em inovação, porque inovação pode vir de qualquer lugar, né? Pode realmente vir de qualquer lugar. Então, eu perguntando para o pastor Odilon em algum momento sobre como que ele fez para inovar durante todos esses anos, porque para mim ele é uma pessoa que é um inovador, né? Ele vê pequenos detalhes, pequenos movimentos, e eu acho que aí é o grande desafio, estarmos sensíveis a ver movimentos que estão acontecendo ao nosso redor, para a gente pegar esse pequeno movimento e inovar em cima disso. Vocês não acham? Zaqueu, eu vejo dois princípios bem legais. Primeiro, assim, uma cópia também pode ser uma inovação. Sim. Então, às vezes a gente parte do princípio que inovar é criar algo novo que ninguém tem, que nunca existiu. É claro que Deus nos deu uma capacidade criativa, o próprio Deus é criativo, mas inovação também é você olhar para uma outra igreja, uma outra organização e falar, nossa, eles estão fazendo isso aqui inovador lá, eu posso fazer isso inovador aqui também, né? São coisas assim, eu gosto de pensar em inovação pensando na história, porque quando a gente pensa em inovação, a gente está pensando nesse tempo agora, né, que uma informação antigamente levava 50 anos para ela mudar o conceito. Hoje a inovação, a informação muda muito rápido, né? As coisas estão muito rápidas. Os meus filhos hoje, cada um tem o seu celular, a gente tem que monitorar isso, claro, mas a aula é pelo celular, tudo é pelo celular. As pessoas hoje, por causa da pandemia, deixaram de ir no culto, mas estão assistindo o culto pelo celular, né? Então, mas se você pensar na história, eu gosto de pensar assim, por exemplo, Lutero foi um cara inovador. Lutero, quando a teologia era só para o clero, para o alto clero. Mas o que Lutero fez? Ele quis trazer o entendimento de palavra de Deus e de graça de Deus para todo o povo. E como que Lutero compartilhou isso, né? Lutero compartilhou isso colocando as teses dele na frente de uma igreja, as 95 teses, para todo mundo que passasse ali e pudesse olhar aquilo. Era o blog da época, né? Era a forma de comunicar daquela época, né? Outra inovação que eu vejo de Lutero, a Bíblia era só na linguagem original, no grego e no hebraico, né? Tinha sido traduzido pelo latim, salvo algum engano. Lutero vai lá e traduz para o alemão. Isso foi uma inovação, e pensa, essa inovação fez com que a palavra de Deus chegasse a gente, da forma que nós temos hoje. Então, assim, basicamente a inovação chama a presença de Deus, né?
Que legal. Até eu lembrei, o Júlio falando, Zaqueu, de Abacuque, né, 2:2, que fala: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas para que todos possam passar e ler, né? Todos possam passar correndo. Lutero leu isso aí, cara. Exatamente. Né? Então tornar público, né? Tornar acessível às pessoas na linguagem dela, né? Isso é bem interessante. Então acho que a gente pode concluir que inovação é uma grande necessidade, né? Sim. Verdade. E bem interessante porque realmente eu entendo que a inovação... nós não conseguimos inovar se a gente não gasta tempo em cima de alguma coisa. Gastar tempo ali pensando, pesquisando, perguntando, falando sobre o assunto com pessoas. E quando a gente fala do reino, é tão interessante porque nós podemos inovar na maneira que adoramos a Deus. Podemos inovar da maneira que servimos a Deus. Com a dedicação dedicação que dedicávamos, não, né? Mas com a dedicação que temos a Deus, né? Então nós podemos inovar nisso. E é tão interessante porque realmente eu acredito que inovar é uma necessidade da igreja, né? Porque dessa forma nós podemos ganhar mais pessoas, nós podemos alcançar as pessoas que até então não eram alcançadas, e as pessoas se engajam quando existe inovação. Vocês já prestaram atenção nisso? É verdade. Uma coisa que você falou aí que eu lembrei, que inovação ela dá movimento, né? Ela mostra que está vivo. Né? Então, até pensei nesses dias, Deus me deu uma palavra, porque a tendência das pessoas nesse tempo, né, é se adaptar, se reinventar, mas também entrar numa certa letargia, principalmente sobre as questões espirituais, as questões de Deus. E como igreja, né, a gente está fazendo várias ações de construção, de reforma, né, e que é o que as pessoas estão fazendo, mas muito mais para, às vezes, um conforto da alma, das emoções nesse tempo. Então, nunca se construiu tanto. E por que a igreja também parar nesse aspecto e não entrar na construção, na inovação? Então, Deus me deu a palavra para não parar nada do que a gente está fazendo e construindo, para mostrar e comunicar justamente isso, que a igreja está viva, que ela corresponde à mudança desse tempo, né, e às necessidades de adequações e readaptações também para esse tempo. Zaqueu, eu quero contar uma historinha. Eu gosto de live porque a gente pode falar essas coisas, né? Diz que um pastor chegou numa igreja e tinha um piano no cantinho da igreja e batia sol e tinha uma goteira em cima desse piano. E aí ele resolveu trocar o piano do lugar. E aí quando ele trocou o piano do lugar, no outro domingo teve uma sessão, a igreja toda se revoltou porque ele tinha tirado o piano daquele lugar. E por fim, o pastor perdeu o cargo porque trocou o piano do lugar. Alguns anos passaram, um outro pastor assumiu aquela igreja e foram ter uma festa, lembraram daquele pastor que tinha sido mandado embora para uma conferência. E quando o pastor chegou para pregar naquela conferência, para surpresa dele, o piano estava no lugar onde ele havia colocado e tinha sido mandado embora. E ele perguntou para aquele pastor assim: meu brother, como que você conseguiu isso? Eu fui mandado embora por causa desse piano. Ele falou assim: foi simples, eu fui empurrando um pouquinho por dia. Quando eles viram, estava lá do outro lado. Eu penso que às vezes a gente quer tratar a inovação com algo muito radical, e a inovação é cíclica. A inovação é uma mentalidade de inovação. Então assim, se você partir com uma inovação muito radical, ou na sua vida ou na tua igreja, você corre um risco muito grande. Então a inovação precisa ser um processual. A gente precisa tratar a inovação como um processo, mas o grande problema é que esse processo tem que ser contínuo, porque a inovação nunca para. Então assim, eu vejo hoje as igrejas, né? Antigamente nós tínhamos os bancos nas igrejas, né? E hoje nós não temos mais bancos, nós temos cadeiras. Por quê? Porque é mais cômodo, é mais fácil, é mais simples de lidar, mas existem sempre aquelas pessoas que vão lutar contra isso, contra a mudança. Eu vi o pensamento do Mauro, né, de sempre mudar. Eu acho legal isso, Mauro, sabe por quê? Porque inovação precisa ser posicionamento.
porque senão o cara que inovou fica para trás. Então a gente precisa sempre estar inovando, seja como comunicação do evangelho, seja na nossa vida pessoal. A gente precisa inovar o tempo todo, porque senão a gente fica para trás nesse mundo tão competitivo, nesse mundo onde as pessoas criam coisas novas e inovam todos os dias, né? Antigamente a igreja tinha uma caixinha de som com um microfone, a gente chamava aquilo lá de som de abelha, né? Ficava aquela coisa horrível. Hoje nós temos um som bom, nós temos telão de LED, nós temos canhão de luz, nós temos ar-condicionado. Isso é inovação. Mas a gente vai parar por aí? Não, a gente tem que continuar, aonde a gente for, a gente tem que conhecer coisas novas e aplicar isso, desde que isso não fira os nossos princípios. Exatamente. Sabe o que eu fiquei pensando, Adeide? A inovação, ela chama a atenção de Cristo para nós. Eu vi uma vez uma pessoa chamar a atenção de Cristo, inovar, né, e dessa maneira chamar a atenção de Cristo através dos seus dízimos e das suas ofertas. Sabe o que ele fez? Ele começou a dar o dízimo do salário que ele gostaria de ter. Eu disse, gente, isso é inovador. Eita. Isso é inovador. Porque a pessoa disse, não, eu quero ter tal salário, então eu vou começar a dar esse dízimo. E ele chamou a atenção de Deus, né? Então é interessante a gente pensar que a inovação, claro, ela chama a atenção das pessoas também, mas inovar é colocar nossa capacidade de criação em ação. Eu já vi muitas boas ideias que, assim, de alguma forma ela era inviável ou inaplicável, né? Mas era uma ideia. E em cima dessa ideia, ela foi criado ou construído coisas novas que foram inovadoras. A ideia inicial, às vezes, ela não é aplicável, mas nós podemos inovar. Então, eu acho que a gente nunca pode desprezar uma ideia e sempre atento, né, ao que está acontecendo ao nosso redor. E acredito que muitos de nós têm aí muitas histórias, né, assim como essa dessa pessoa que inovou, chamando a atenção de Deus. Olha, eu quero ter um salário assim, então eu vou começar a dizimar dessa forma. Então isso é inovador. Verdade. E estávamos falando também sobre engajamento de pessoas, né? Eu estava pensando que para a inovação também, nesse contexto também de igreja ou empresa e tudo, o engajamento de pessoas, né? O recurso financeiro faz parte, mas o recurso humano é fundamental, né? E tudo que a gente conseguiu estar inovando nesse tempo aqui tem sido porque pessoas têm sido descobertas nos mais diferentes talentos e dons e habilidades e serviços, né, que elas têm feito. Então é gente que se tornou apresentador de programa, de live, microfone. O Thiago está aqui nas câmeras ajudando na filmagem. Ele foi descoberto nesse tempo, ele já está se profissionalizando, inclusive. Então, assim, isso mexe, como o Júlio falou agora há pouco, com muita gente, vai envolvendo, vai trazendo essa paixão, né, e vai realmente engajando pessoas no processo, né? Eu estava aqui pensando como esse princípio de inovação pode impactar as pessoas e em diferentes momentos. Pastor Júlio, como esse princípio de inovação pode impactar a vida de uma pessoa na sua vida cotidiana? Você podia compartilhar? Mas Zaqueu, isso é muito legal pensar nisso, porque inovação é uma questão de fé. Uhum. Toda vez que a gente inova alguma coisa, a gente tem a fé que aquilo vai dar certo. Então é uma questão de fé. Como que a gente impacta pessoas com inovação, né? Quando as pessoas veem a fé que está sendo exercida diante de alguma coisa nova, as pessoas começam a crer que realmente algo pode acontecer sobrenatural. Eu estou lembrando aqui dessa pandemia toda, e a gente começou a primeira live com um celular tocando um violão. E hoje nós temos todo um equipamento, como o Mauro falou, nós temos equipamento, temos gente trabalhando. Hoje já não é uma coisa mais aceitável dentro daquilo que é inovação para a gente, voltar atrás disso. Então, inovação mexe com a vida das pessoas quando a gente consegue demonstrar para as pessoas
que a inovação tem um propósito. Quando a inovação não tem um propósito, a gente inovar por inovar, não tem porquê. Agora, se a gente tem a inovação por um propósito, o pastor sempre lembra da Bíblia, né? A gente precisa colocar a Bíblia nessa conversa. Romanos 12 diz assim, ó, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É claro que o contexto é totalmente diferente, mas a renovação faz parte da vida diária da igreja. E a inovação está dentro da renovação. A gente precisa cada vez mais inovar para alcançar mais pessoas. Eu estou feliz, cara, assim, muito feliz com esse tempo de pandemia. Que loucura falar isso, né? Porque claro que isso em nome de Jesus vai passar, vai muita gente morrendo e vai ter uma mudança. Mas com a capacidade da igreja de se levantar e inovar nesse tempo. Porque, como o Mauro falou, aparecem pessoas que nunca fizeram determinado trabalho, estão fazendo. Né? Deus está levantando profissionais que a gente nunca imaginou. Né? Então, a inovação pode mudar a história de muita gente. E está mudando. Vai lá, Mauro. Não, complementando, tem que ter também, a gente falou no início, essa coragem para mudar, né? Porque eu costumo dizer que o ser humano é o que tem a maior facilidade de mudança, mas é o que tem maior dificuldade e resistência, né? Porque inclusive equipes de liderança, equipes de várias áreas tiveram que mudar no nosso meio, porque eram pessoas com dons e talentos e habilidades diferentes que tinham que assumir determinadas funções, ou que se dispuseram para esse novo tempo, né? E aí, complementando, a gente vive num tempo que é extremamente visual, tecnológico, né? E a gente precisa primeiro comunicar com essas pessoas na linguagem delas, atraí-las pela excelência, pela beleza, pela tecnologia, pelo visual, para que depois a gente possa atraí-las à mensagem que a gente quer dizer, né? Então isso é importantíssimo dizer nesse aspecto, né? A linguagem para esse tempo, Mauro, né? eu fico pensando, né? Hoje a gente tem live para tudo na igreja. E eu assisto a live de crianças da Shalom Porto Velho, eu acho que ele assiste a nossa também. Era um público que nesse tempo de pandemia ficou esquecido, ficou de lado. Né? As crianças não podem ir na igreja, as crianças não podem ser cuidadas na igreja, né, por causa da pandemia. Mas a tecnologia e a inovação nos fez chegar na casa das crianças. Né? Hoje as lives de crianças têm uma audiência fenomenal, mais que os cultos talvez. Então tudo isso por quê? Porque a inovação faz você chegar aonde você nunca chegaria sendo conservador. Então assim, quando a gente abre espaço para a inovação, você falou do pastor Odilon das mudanças, eu acho que o Odilon é o nosso maior exemplo de inovação, né? Que é um cara novo de tudo, com mais de 60 anos, mas que está inovando o tempo todo, até na forma de gerenciar a igreja, de tratar as coisas. Eu gosto muito do Mário Rui, quando eu penso em inovação, né? O pastor lá de Portugal, porque imagina só, as igrejas deles hoje não tem algumas das igrejas não tem um pastor pregando, tem um telão do pastor pregando. É verdade. Né? E hoje, para nosso conceito, isso é uma coisa louca, isso não existe. Como que você vai abrir uma igreja e vai botar um telão lá? Mas um dia eu passando numa igreja aqui, não vou citar o nome, eu vi, mas eu vou falar, vocês vão saber o que é. Eu vi uma igreja bem antiga que tinha um rádio, isso não faz muito tempo não, e o pastor nacional pregando e todo mundo ouvindo aquele rádio, né? Quando eu penso na inovação de Portugal com o Mário Rui, eu penso nesse pastor que usou o rádio para conseguir pastorear todo o seu povo, a inovação é a mesma. É claro que os níveis são outros, o nível de acessibilidade é outro, mas a gente precisa inovar. Eu lembro de um chefe da minha empresa, quando eu trabalhava secular, as cadeiras e mesas não ficavam no mesmo lugar mais que 3 meses. Sempre estava mudando, aquilo que para a gente parecia uma loucura, né? Por que ele mudou? Mas tinha um processo de inovação, um processo mental de inovação contínuo. Então a gente precisa ter essa mudança contínua também. Então basicamente, pastor Júlio, a gente pode dizer que inovar é achar solução em meio de problemas, né? Eu acho que você ir lá buscar uma solução ou fazer alguma coisa de alguma maneira diferente
para ter um resultado diferente, porque a gente não vai ter um resultado diferente se continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, né? A gente ouve tanto essa frase, mas a gente vive pouco ela. Exato, é incrível, né? É incrível, mas é bem isso, a gente ouve muito, mas de certa forma não é só ouvir, mas isso precisa realmente mudar a nossa vida e a gente entender isso, né? Daqui eu gosto... Vai lá, Mauro. Não, vai lá. Eu gosto de pensar em inovação. Como que a gente mede inovação numa igreja? A gente precisa entender como que a gente mede inovação numa igreja. E eu gosto de pensar como está o trabalho de jovens das nossas igrejas. Porque o jovem é o fator exponencial da inovação, o jovem e o adolescente. É onde a gente vê as novas tendências e tecnologias chegando. Então, como que está o teu trabalho de jovens e adolescentes na tua igreja, né? Porque antigamente, eu sou de uma época da união de treinamento, né? Nem sei o que é isso. Graças a Deus você não sabe, né? Você é novo. Mas que a gente pegava os adolescentes e iam lá treinar eles, dar uma palavra e tal. Irmão, isso não tem mais jeito. O evangelismo, antigamente, alguém colocava uma caixinha de sapateiro ali em cima na praça, pegava o microfone e pregava. Hoje vão chamar você de louco se fizer isso. Então, como mensurar a inovação da tua igreja? Eu gosto muito de olhar para as gerações que estão chegando. Como que a gente está pastoreando essas gerações? Como que a gente está preparando para elas, o caminho para elas? Porque se a gente mantiver a igreja do mesmo jeito de 30 anos atrás, é fadado à morte. Eu gosto de pensar que museu é lugar de antiguidade, mas até os museus estão inovando hoje. A gente tem o museu do amanhã, né? Então, assim, a gente precisa o tempo todo estar inovando. Eu ia falar, complementando isso, Júlio, dessas mudanças, né, que a gente podia até propor nessa live para todos nós que estamos aqui, que estão assistindo ou vão assistir, para você essa semana fazer uma tarefa, né, de mudar algo na sua casa, em você, no seu visual, para que a gente possa exercitar essa mudança, né, porque a gente vai quebrando resistências na nossa mentalidade, no nosso convívio, na nossa equipe. Eu acho isso bem, bem interessante. Fica a dica, né? Nós queremos caminhar para o final da nossa live. Queria algumas considerações aí do pastor Júlio, por favor. Muito legal esse tempo de live juntos aqui, que isso se repita mais. A gente precisa estar preparado para a inovação mesmo, Zaqueu, e é um privilégio. Mandar um grande abraço para o nosso pastor Odilon, pastora Sinorá, né, que são exemplos de inovação cada dia para a gente, né? Então a gente precisa aprender cada vez mais com eles. É muito bom estar aqui com o Mauro, na igreja olha, Porto Velho, eu ia falar Porto Alegre, a igreja de Porto Velho, né, que é tão querida, né, e sabe que essa igreja é esse exponencial por causa do pastor que tem e do povo que trabalha junto também, mas a visão do Mauro é muito legal, e vocês aqui, você também sempre é um exemplo de inovação para a gente. Privilégio estar aqui com vocês, queridos. Que alegria, que alegria. Fala, pastor ADG Mauro. Poxa, alegria nossa, obrigado mesmo, Zaqueu, pastor Odilon, toda a equipe Shalom Curitiba, né, e todas as Shalons do Brasil, que a gente vai aprendendo com o outro, né, pega um pouco daqui, dali, e vai fazendo dessas ideias a nossa inovação também na nossa realidade, né. E eu gosto sempre de lembrar, e deixaria para todos nós também, a Juliana trouxe grandes contribuições também, ela trouxe um curso falando sobre essa postura da igreja na internet, adorando, alcançando vidas e amando pessoas. Então isso tem estado em nós para a gente, no afã de querer alcançar, não perder princípios e valores que temos alcançado nessa inovação, né? Muito obrigado a todos. Amém, queridos. Muito obrigado, viu, pastor Júlio, pastor ADG Mauro, por esse tempo, por essa boa conversa. Espero que você que está assistindo tenha gostado de ouvir sobre esse princípio que revolucionou e abençoa tanto a nossa igreja até hoje. E na próxima terça-feira nós vamos estar falando sobre outro princípio. Na próxima terça-feira, às 20h30, nós estaremos falando sobre o princípio do caráter.
E eu já te convido a reservar esse tempo para participar dessa live. Queridos, antes de encerrar, eu vou pedir para o pastor ADG Mauro orar sobre as nossas vidas, abençoar a sua vida, para que você tenha esse princípio de inovação muito acentuado na sua vida, que esse princípio venha abençoar a sua casa, abençoar tudo que você faz, seja espiritualmente, seja ministerialmente, profissionalmente. Eu tenho certeza que vai abençoar e revolucionar a sua vida. Pastora ADG Mauro, pode orar por nós? Amém. Vamos orar então. Paizinho querido, Deus amado, obrigado por esse tempo, esse bate-papo, essa conversa. Estamos falando para tantas pessoas. Que o Senhor possa trazer em nós, despertar essa criatividade. Tu és um Deus criativo, Tu és um Deus inovador. Do nada o Senhor fez tudo e a cada dia, Pai, isso se renova. Não há um dia igual ao outro, porque o Senhor é um Deus de novidade de vida para todos nós. Que isso esteja na vida de cada pessoa, que ela viva a novidade de vida na família, no trabalho, na sua empresa, Senhor, na sua cidade, na sua forma de exercer ministério e abençoar vidas e pessoas. Pai, nós liberamos essa unção, Pai, de criatividade, de inovação, Pai, de coisas novas da parte do Senhor nascendo, e que isso traga sonhos novos, esperança, expectativa e superação neste tempo de pandemia. É o que nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz. Tchau, tchau. Grande abraço. Paz. Tchau. De pé.